Olá! Vamos apresentar uma ação cultural chamada Projeto de Vida e Cidadania, proposto pela editora Bela Vista Cultural, que contou com o patrocínio das empresas BNY Mellon, IADIC, e apoio da Capital Energia, e Perseus, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Essa apresentação está dividida em duas partes. Na primeira, destacamos aspectos relacionados à produção do projeto, sua ideia inicial, seu desenvolvimento e outras ações relativas ao tema. Já na segunda parte, vamos detalhar o conteúdo do projeto. Esse vídeo faz parte do projeto e se configura como uma medida de acessibilidade, que conta com recursos que visam democratizar o acesso desse conteúdo a todos que se interessem pelo tema. A Bela Vista Cultural é uma editora e produtora cultural, com mais de 7 anos de atuação, promovendo projetos inovadores, de amplo impacto social pensados em trabalhar os grandes temas, de maneira prática, tendo como público-alvo professores e estudantes de instituições culturais e educacionais públicas. Colabora, assim, com comunidades e grupos que sejam, de alguma forma, carentes de conteúdo e ou materiais que possam incorporar esses projetos culturais em seu dia a dia e ampliar a análise crítica e o conhecimento sobre uma variada gama de assuntos. Como é composto esse projeto? Ele é basicamente uma ação cultural transmídia, composta de materiais com diferentes formatos e acessíveis a todo tipo de público. O primeiro material é o livro. Publicado em 2024, Projeto de Vida e Cidadania tem como objetivo principal ajudar a preparar estudantes da rede pública, jovens e o público em geral como parte integrante da sociedade, incentivando-os a refletirem sobre o seu espaço no mundo, seus estudos, trabalho e carreira, com escolhas de estilos de vida mais éticos, saudáveis e sustentáveis. O projeto mostra como um bom propósito, aliado ao estudo, ao trabalho e a uma boa educação financeira, dentre outros temas, são fundamentais para um futuro mais próspero, concluindo que o planejamento é o melhor caminho para alcançar nossos sonhos e objetivos. A partir desse ponto, o projeto explora também outros temas globais, relacionados à nossa sociedade e ao ambiente em que vivemos, importantes para o exercício pleno da nossa cidadania. O segundo material é a cartilha pedagógica. Voltada para o ambiente escolar, sugere atividades práticas para o professor propor aos seus alunos, de diferentes faixas etárias, desafiando-os a refletir como devemos agir em sociedade. A proposta é trazer uma maior dinamicidade para o cotidiano escolar, sempre oferecendo ferramentas diversas aos professores e sempre de acordo com o currículo normativo. O terceiro material são as apresentações in loco. Direcionadas para os gestores, professores e estudantes, engloba os diferentes níveis de ensino, desde os anos iniciais até a universidade. São momentos em que apresentamos o conteúdo do projeto proporcionando vivências, engajamentos, diálogos e outras atividades, em tempo real ou gravadas, com o objetivo de mobilizar e envolver os diferentes grupos. O quarto material é o audiobook. Disponibilizado gratuitamente no site da Bela Vista, belavistacultural.com.br, tem como objetivo atender pessoas com deficiência visual em um formato de acessibilidade para esse público. Um quinto material é a exposição fotográfica digital. Também disponível gratuitamente no site da editora, apresenta as imagens mais interessantes da publicação. O que é um projeto de vida? Desejar, sonhar com mudanças e imaginar um mundo diferente também faz parte do agora, pois são as ações que realizamos no presente que terão impacto na nossa qualidade de vida, e darão um sentido e um novo caminho à nossa existência. Para começar, a palavra projeto tem muitos significados, mas podemos dizer que um projeto tem muito a ver com o desejo de uma pessoa chegar em algum lugar, e o mais importante, como ela vai estruturar essa jornada. Vamos dar um exemplo de um projeto bem simples do dia a dia. Na adolescência, quando queremos ir ao cinema com nossos amigos, o que precisamos fazer? Vejamos a seguir. Escolher juntos o filme que o grupo está a fim de ver. Receber autorização dos nossos familiares ou responsáveis para irmos ao cinema. Escolher uma data em que todo mundo esteja disponível e com a qual estejam de acordo. Ter a carteirinha de estudante para pagar meia entrada. Juntar dinheiro para o ingresso. Pensar em como ir até ao cinema. A pé, de carro, ônibus, metrô, etc. A nossa ida ao cinema pode até parecer uma coisa banal, corriqueira.
Mas você viu quantos detalhes precisam ser definidos para uma simples ida ao cinema? Quando falamos em projetos de vida, estamos falando de diferentes ações e decisões que precisamos tomar para alcançarmos determinado objetivo. Vamos dar alguns exemplos de projetos possíveis. Desenvolver talentos pessoais, como desenho, dança, esportes, música ou escrita. Contribuir para que minha comunidade tenha mais acesso à educação, transporte, saúde, lazer, etc. Formar uma família. Morar fora do país ou fazer um intercâmbio no exterior. Agora imagine o que é necessário para que cada um desses projetos possa dar certo, ser viável? Um pouco mais do que vontade, não é mesmo? Ter um projeto de vida não significa que ele terá sucesso nem que é definitivo, pois não há como saber se isso realmente vai acontecer, mas precisamos, mesmo assim, nos preparar, nos conhecer e aprender a lidar com aquilo que deu certo ou mesmo se fracassou. O projeto de vida nos ajuda a perseverar diante das pequenas e das grandes dificuldades do dia a dia, e isso é muito importante para todas as fases da nossa vida. Ensino. A real importância dos estudos. A escolaridade tem grande importância para a carreira profissional de todos nós, pois as empresas procuram pessoas com melhor formação e com maior competência em diversos aspectos, de acordo com os cargos oferecidos. A boa formação educacional não apenas nos fornece conhecimentos práticos, mas também contribui para o nosso desenvolvimento pessoal, elevando nossa autoestima e confiança, dois fatores que sempre influenciam positivamente na carreira. Outra ressalva importante é que a educação não é tudo, pois precisa sempre estar acompanhada de outras habilidades interpessoais, como as capacidades de liderança e trabalho em grupo, de influenciar pessoas ou de nos adaptarmos às mudanças tecnológicas, por exemplo. No Brasil, os estudantes podem optar pela formação profissionalizante juntamente com o currículo do ensino médio tradicional, ou por essa formação após ter terminado o ensino médio. Há vários programas de ensino gratuitos, como aqueles oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, que incluem, por exemplo, cursos de mecânica, química, metalurgia, tecnologia da informação, administração, entre outros. No âmbito federal, o Ministério da Educação, MEC, mantém o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, SISUTEC, uma plataforma para a seleção de candidatos e que oferece centenas de milhares de vagas em cursos técnicos, todos os anos. Nas universidades particulares, a quantidade de vagas oferecidas supera muito o número de vagas ofertadas pelas instituições públicas. Por isso, entrar em universidades públicas estaduais, como a Universidade de São Paulo, USP, a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e a Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, ou mesmo nas federais, exige do candidato um preparo meticuloso, e boa dose de disciplina e dedicação para passar nos exames de admissão. A faculdade privada tem diferenciais em relação às que são mantidas pelos governos. Por exemplo, as instituições pagas, muitas vezes, oferecem cursos que não existem nas públicas. A explicação é simples, pois essas entidades costumam ter mais flexibilidade e rapidez para se adaptar às novas realidades do mercado de trabalho. Quem optar por cursar uma faculdade privada poderá pagá-la por meio de um dos programas de crédito estudantil, como o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, FIES, ou o Programa Universidade para Todos, ProUni, que por sua vez oferece bolsas de estudo integrais ou parciais. O mercado de trabalho e o empreendedorismo. Ter um emprego ou conduzir um empreendimento vai muito além da subsistência e apenas obter uma renda mensal, afinal, após entrar no mercado de trabalho, grande parte das pessoas passa, muitas vezes, mais tempo na empresa do que em sua casa. O trabalho, em resumo, possibilita a criação de fortes vínculos sociais, traz o sentimento de pertencimento e o senso de propósito e ajuda na construção da identidade da pessoa. Mas, note que emprego e trabalho são conceitos diferentes. Emprego é uma forma de trabalho em que alguém recebe uma remuneração por seu papel dentro de uma organização, que pode ser uma empresa privada, um departamento governamental ou uma organização não governamental, ONG, por exemplo. Já o trabalho é uma categoria bem mais abrangente que emprego. Uma pessoa pode exercer trabalhos fundamentais para uma família, como cuidar de crianças ou idosos, sem exatamente ser remunerada por isso.
Também há quem faça um trabalho voluntário e extraia dele satisfação e realização pessoal. A primeira noção que uma pessoa tem sobre empregabilidade normalmente é formada na época do vestibular, quando o estudante tem indagações sobre o mercado de trabalho da profissão escolhida. O termo empregabilidade faz menção ao conjunto de conhecimentos, habilidades e qualidades desejadas pelos grandes empregadores. Aprimorar competências, investir em formação, falar mais de uma língua, conhecer novas tecnologias, além de se destacar por meio de qualidades como iniciativa, criatividade e inovação ajudam a elevar seu índice de empregabilidade, e se relaciona diretamente ao valor percebido sobre você no mercado de trabalho. O programa de treinamento Jovem Aprendiz ajuda muito nessa formação. Instituído pelo governo federal nos anos 2000, o programa surgiu com o objetivo de capacitar jovens de 14 a 24 anos para o mercado de trabalho. Basicamente, a lei regulatória desse programa estabelece que empresas de médio e grande porte devem contratar pessoas dessa faixa etária como aprendizes. Para participar desse programa, os adolescentes e os jovens devem estar matriculados em escolas de ensino regular ou técnico, ou mesmo já estar cursando uma faculdade. O empreendedorismo tem crescido no mundo e isso reflete uma nova tendência. Empreender significa muito mais do que uma pessoa abrir um negócio, para assim conseguir uma remuneração que lhe permita pagar as contas no final do mês. Para empreender, é necessário muito mais do que apenas ter uma ideia na cabeça e força de vontade. Esse empreendedor precisa ter uma boa estratégia e conhecimento do nicho no qual seu produto ou serviço está inserido. O que é planejamento financeiro? Não podemos pensar em projeto de vida sem mencionar as finanças e como tirar o melhor proveito dos recursos que temos. Tenha em mente que é preciso controlar o dinheiro, e não deixar que ele controle você. Faz parte da trajetória de vida da maioria das pessoas tentar conseguir sempre receber uma remuneração melhor, e isso as estimula a pensar em melhorar sua educação, ou em ter um salutar aprimoramento profissional. Mas, em tempos de ostentação nas redes sociais, viver bem e ter muito dinheiro até parecem ter se tornado sinônimos, afinal o tempo todo somos bombardeados com mensagens sutis de que a felicidade possível está no consumo. Em contraponto ao estilo consumista de vida, nos últimos anos tem ganhado força um novo conceito, denominado minimalismo. O nome minimalismo foi emprestado de um movimento homônimo, ocorrido no século XX, segundo o qual as obras das artes visuais, da música, de design etc. deveriam ser basear no emprego de poucos elementos, ou de um número mínimo de componentes. Os adeptos dessa filosofia priorizam uma vida simples, focada na realização pessoal, na autonomia e na liberdade. Dois dos ensinamentos mais importantes do minimalismo abrangem o foco no que realmente é necessário e priorizar a organização e o planejamento. Na prática funciona assim. Antes de comprar mais um tênis, uma roupa cara, uma bolsa de grife ou uma TV de última geração, ou de trocar de smartphone todo ano, pondere se esse dinheiro não seria mais bem utilizado para alcançar outras metas, principalmente aquelas de longo prazo. Em primeiro lugar, você precisa ter consciência sobre qual é sua renda, e qual é o nível dos seus gastos. Depois de visualizar seus gastos e receitas, por meio de uma planilha para controlar gastos de acordo com a renda, por exemplo, você conseguirá ajustar seu orçamento, e então poderá começar a se planejar para alcançar as metas, que julgar necessárias e viáveis. Outra dica: diferenciar necessidade e desejo é fundamental quando estamos tratando do nosso projeto de vida. Nessa dinâmica, poupar é muito importante e muitas vezes não significa fazer enormes sacrifícios. Uma estratégia para você mudar seus hábitos de consumo é estabelecer metas. Crie planos atrelados às economias que você faz. Toda vez que você conseguir evitar uma compra desnecessária, coloque o dinheiro em uma aplicação para você poder realizar determinado plano. Se você perguntar a grandes especialistas, eles provavelmente lhe dirão o seguinte: suas metas de vida precisam estar atreladas ao que você gasta mensalmente. Por isso, controlar, avaliar, planejar, e saber o quanto poderá ser tirado de sua conta, do seu bolso, é primordial. Antes mesmo de pensarmos em um projeto pessoal de médio ou de longo prazo, é preciso arrumarmos nossas despesas pessoais, e se for o caso, fugir das dívidas. Às vezes, fazemos dívidas por conta de imprevistos, como uma doença, a falta de emprego ou um problema que surgiu na nossa casa. Outras vezes,
As fazemos porque não avaliamos bem nossos recursos, comprando mais do que precisamos de fato. Uma boa maneira de valorizarmos nossos recursos financeiros é investi-los com inteligência. Deixar o dinheiro parado não é jogar com boas possibilidades, é fazer com que o dinheiro perca seu valor. Saiba que, independentemente do volume dos recursos disponíveis, qualquer pessoa pode investir algum dinheiro. Investir é aplicar parte de seu dinheiro com o propósito de obter um montante maior no futuro, vencendo dessa forma o poder corrosivo da inflação, e com o rendimento, aumentar o montante em relação ao valor inicial aplicado. Basicamente, os investimentos podem ser divididos em dois tipos: os de renda fixa e os de renda variável. Os investimentos em renda fixa são os mais simples de entender e prever, e considerados os mais seguros. O risco de perdas é pequeno, mas a rentabilidade também é menor. São exemplos de renda fixa: a caderneta de poupança, o Tesouro Direto e os CDBs, certificados de depósitos bancários. Já na renda variável, o investidor deve monitorar com atenção as altas e as quedas de valores dos títulos nos quais esteja aplicando suas economias, para tentar evitar perdas. Exemplos de aplicação em renda variável são as ações de empresas, ou fundo de ações, e os fundos imobiliários. Hoje, o mercado oferece uma gama de serviços financeiros muito ampla. Você pode utilizar os serviços oferecidos por bancos, corretoras ou bancos digitais, gestoras de finanças e até mesmo, com a ajuda da alta tecnologia, por robôs. Meio ambiente e sustentabilidade. As questões relativas ao meio ambiente, à sustentabilidade e às mudanças climáticas são fundamentais para o exercício da cidadania e para as discussões sobre nosso futuro. Por isso, muitos projetos de vida podem envolver a preocupação com a saúde do nosso planeta. Nesse sentido, podemos aprender muito com os povos originários. Eles são os descendentes dos primeiros habitantes de um território, antes da chegada de outros grupos que se tornam predominantes, seja pela colonização ou de sua ocupação, entre outros meios. No caso do Brasil, os povos indígenas que aqui vivem, tinham e têm grande diversidade cultural, linguística, social, mítica e filosófica, com saberes inestimáveis sobre o uso dos recursos naturais, com a fauna e a flora, e por isso, quase sempre ocupam um papel primordial na luta pela preservação do meio ambiente. Muitos desses povos foram exterminados, ou quase, e tiveram suas culturas e seus saberes destruídos de diferentes formas. Além disso, foram política e socialmente negligenciados até 1988 no Brasil, quando finalmente tiveram seus direitos atendidos pela Constituição Federal de 1988, que garante tanto sua proteção quanto o reconhecimento de sua cultura, de seu modo de vida e de sua produção e reprodução social, buscando assegurar, assim, sua forma de interpretar e vivenciar o mundo. Ainda que os povos de origem africana não tenham tido relação com o território brasileiro antes da colonização no século XVI, muitos deles também podem ser considerados povos formadores do Brasil, com sua identidade, cultura, religiões, saberes e as suas relações com a natureza e os modelos de produção econômica. Ailton Krenak, Daniel Munduruku e Davi Copenaua são alguns ativistas e artistas indígenas de destaque no Brasil, que têm projetos de vida direcionados à defesa dos valores indígenas universais. Ecologia, meio ambiente e mudanças climáticas. A ecologia não é apenas territorial, mas também uma questão global. Fazer nossa parte é importante para ajudarmos a preservar a natureza e a evitar os efeitos da crise climática, pois não há consenso mundial quanto ao tratamento dessa questão, e muitos países simplesmente se negam a mudar suas matrizes energéticas baseadas em combustíveis fósseis, para outras baseadas em fontes de energia renováveis. As consequências do aquecimento global são muitas, e chega a ser difícil estimar e avaliar quais serão os danos nos próximos anos. Nessa mesma linha, a questão do lixo, que se não for descartado da maneira correta, pode acarretar, entre danos como a contaminação da água de rios, mares, lençóis freáticos, do solo e até mesmo do ar, também deve ser considerada. A água também merece nossa atenção, tanto com relação ao consumo, como no que diz respeito ao saneamento básico e à urgência em tentar fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse serviço tão fundamental. A seguir estão algumas dicas práticas que ajudam no melhor uso desse bem comum focando a sua saúde e da sua família.
Mantenha recipientes que armazenam água sempre limpos e bem fechados. Limpe a caixa d'água com água sanitária a cada 6 meses. Beba água filtrada ou fervida. Higienize os alimentos com água potável. Não jogue lixo em esgotos, córregos e terrenos baldios. Não consuma água da chuva, deixando-a apenas para limpar o quintal e o vaso sanitário. Qual a importância da ética? A moral e a ética são duas palavras que se confundem, por isso cabe um esclarecimento. Moral consiste em um código de conduta, costumes morais e hábitos de determinado local, enquanto a ética pretende ser a racionalização dessa moral. Ou seja, a ética lida com questões práticas e cotidianas sobre o que as ações humanas devem ser, e sobre quais valores e princípios devem guiar o comportamento diário das pessoas, em diferentes situações. Isso quase sempre envolve considerarmos não apenas nossos interesses pessoais, mas o bem-estar do próximo e da sociedade como um todo, pois cidadãos éticos são propensos a apoiar políticas e ações que buscam eliminar a discriminação, combater as desigualdades e promover a equidade social. A ética é essencial para que as pessoas construam e mantenham a confiança nas instituições democráticas, respeitando os pactos sociais de vida em sociedade, acatando o resultado das eleições e participando de debates políticos com integridade, respeitando opiniões e crenças divergentes, e procurando fugir da radicalização quando se tratar de política e da divisão da sociedade em grupos antagônicos, na qual não há margem para o diferente. Em meio aos deveres e ao convívio com diferentes grupos, aparece também o direito do cidadão ao lazer. Nos últimos anos vem se desenvolvendo a ideia de que o lazer não ameaça nosso trabalho, pelo contrário, complementa-o, pois é nossa liberação periódica deste, tanto no final da jornada diária como nos finais de semana e nas férias. O lazer está conectado à coletividade e à família. Se o indivíduo não tiver tempo para o lazer, como poderá se envolver em questões culturais e sociais, como ler, assistir a filmes e visitar museus e exposições? Nesse contexto da interação social, surgiu uma ferramenta ágil, porém nem sempre segura: a internet. Com o seu surgimento nos anos 1990, e o das redes sociais, nos anos 2000, novas formas de lazer e informação ficaram ao alcance das pessoas por meio de um simples celular. Além disso, interagir com outras pessoas mesmo distantes, passou a ser possível de forma fácil, quase instantânea. Surge aí o netativismo, que consiste em modos de exposição, discussão e conversas com ampla magnitude e visibilidade praticamente instantânea, que só são possíveis por causa do imediatismo da velocidade da internet. A internet permite que haja essa nova forma de ação política, com a capacidade de criar grupos de pessoas com afinidades, ação que é bem mais ágil em comparação às de instituições políticas tradicionais do Estado moderno. Um dos maiores problemas desse ativismo virtual sem nenhum controle é a falta de regulação das redes sociais, e a dificuldade de as pessoas acessarem informações confiáveis sobre diferentes temas. O que é cidadania? Cidadania é um conjunto de conceitos que afeta diretamente uma pessoa, uma comunidade, uma sociedade e um país. Uma sociedade, um país, um estado e uma comunidade são compostos de dois grandes grupos, de indivíduos e de regras. Desse modo, um cidadão nada mais é do que a pessoa que pertence a determinado país ou comunidade, e cidadania é exatamente o conjunto de regras, as quais sempre incluem direitos e deveres, que formam esse espaço. Em um país democrático, como o Brasil, um cidadão tem direitos e deveres claros. Tanto os direitos como os deveres existem para proteger o indivíduo, a sociedade e a comunidade de formas diferentes, e é necessário conhecer essas regras. Direitos são as regras e as leis que protegem uma pessoa independentemente de sua classe social. Já os deveres são aquelas regras que precisamos seguir para assegurar a boa convivência em nossos grupos, quaisquer que sejam estes. Cada país ou sociedade tem sua própria organização de regras e leis, e os direitos e deveres variam conforme cada território, e quase sempre são determinados por uma Constituição. Existem, no entanto, alguns órgãos e mecanismos que vão além de um território local e formulam direitos e deveres internacionais básicos e comuns a todos os indivíduos no mundo, protegendo pessoas e comunidades, caso da ONU e da Unesco. Quando nos comprometemos pessoalmente com a garantia da cidadania, nós nos tornamos pessoas melhores, e por consequência,
também fazemos da sociedade um lugar melhor. Para isso, usamos a educação, a moralidade e a ética. Direitos importantes que devem ser exercidos sempre que possível são o de organização em partidos e associações políticos e o de manifestação política. O que isso significa? Que podemos nos reunir com pessoas com os mesmos interesses que nós para melhorar e mudar nossa escola, bairro, cidade, país e mundo. Em 1963, foi lançada a obra Cidadania, Classe Social e Status, do sociólogo inglês Thomas Humphrey Marshall, de 1893 a 1981, considerada hoje um clássico da sociologia. Segundo Marshall, para que os três principais elementos constitutivos da cidadania se desenvolvam: o civil, o político e o social, é necessário que a cidadania seja exercida em um lugar concreto, com leis estabelecidas que digam respeito a uma comunidade juridicamente constituída. Esse conceito tem mudado. Hoje, cada vez mais, em geral, nós nos preocupamos com o que acontece no resto do mundo, e isso não poderia ser diferente. Sempre que falamos sobre a consolidação de um regime ou sistema político, os motivos principais para isso ocorrer foram as maneiras como as pessoas passaram a enxergar, a entender e a modificar a realidade em que viviam no dia a dia. Isso acontece porque nada na história surge de repente nem fica imutável para sempre. Pequenas mudanças no presente podem gerar grandes eventos históricos no futuro. Isso é particularmente interessante porque o ápice de uma civilização ou regime pode, justamente, demonstrar que sua decadência ou seu fim está próximo. A arte que nos questiona. Muitas das manifestações artísticas e culturais inspiradas no tema cidadania têm um papel fundamental na construção da identidade nacional, social, étnica e cultural, pois tanto refletem o pensamento de uma época como influenciam o surgimento de novos comportamentos, ações e a sensação de pertencimento e a de orgulho de se compartilhar valores e modos de vida. No Brasil, importantes linguagens artísticas já refletiram sobre temas como liberdade, democracia, justiça social, direitos, paz e guerra, cidadania. Nas artes plásticas, o movimento modernista, no século XX, teve como grandes expoentes a pintora Tarsila do Amaral, que se preocupou em criar uma nova estética brasileira, e o pintor Cândido Portinari, que se destacou por seu trabalho regionalista, mas de forte cunho social. Escritores e poetas como Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e Mário Quintana, são importantes representantes do movimento modernista que incluem constantemente as questões sociais nas suas obras. Na música, o tropicalismo no final da década de 1960, do qual participaram cantores e compositores, críticos e experimentalistas, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Gal Costa, Maria Bethânia e Rita Lee, mostram todo o seu poder de contestação e ruptura cultural. O cinema novo, um movimento estético inovador que se preocupou e mostrou a realidade do país, também se debruçou sobre os problemas brasileiros, tendo como principal expoente o cineasta Glauber Rocha, com belos filmes de autor. No quesito arte urbana, a linguagem do grafite mistura técnica e crítica social de uma maneira para lá de eficiente. Artistas como os gêmeos, Cobra, Alex Sena e Alexandre Orion, colorim muros e paredes e nos encantam com sua arte, que pode nos fazer pensar sobre os temas atuais da nossa sociedade. As letras ritmadas e poéticas, normalmente de cunho político, social e histórico do rap, denunciam perversas formas de dominação e muitas desigualdades que ocorrem no contexto social. Entre os artistas mais importantes do gênero rap no Brasil, estão Mano Brown, dos Racionais MCs, Emicida e Fiote, Criolo e outros nomes. Jovens que pedem mudanças globais. Não há idade mínima ou máxima para um indivíduo lutar por melhores condições de vida. Jovens como Greta Thunberg, Malala Yousafzai e Chai Suruí são prova disso e nos fazem pensar sobre nosso futuro e os rumos perigosos que o planeta está tomando. Em 2018, com apenas 15 anos, Greta Thunberg, uma jovem ativista ambiental sueca, tomou uma decisão inusitada para alguém de sua idade. Não iria mais frequentar a escola até as eleições da Suécia, que aconteceriam no mesmo ano. Seu país já sofria com os incêndios causados por fortes ondas de calor. Por isso, ela pedia que o governo diminuísse as emissões de carbono na atmosfera e protestou em frente ao parlamento sueco,
tornando-se uma ativista ambiental de grande repercussão no mundo. Malala Yousafzai, por sua vez, foi a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz, o que ocorreu quando tinha apenas 17 anos de idade. Aos 11 anos, o regime talibã tentava a todo custo impedir o acesso de meninas e mulheres à educação, o que gerou em Malala grande indignação, e no ano seguinte, quando voltava da escola, Malala foi alvejada com um tiro na cabeça por um membro do grupo talibã. Milagrosamente, ela escapou viva do atentado. Um ano depois, já recuperada e sem sequelas do atentado, a jovem ativista paquistanesa discursou com grande sucesso na Assembleia da Juventude, da Organização das Nações Unidas, ONU. Chai Surui é uma indígena da etnia Surui Paiter que vive em Rondônia. Ela em 2021 se tornou a única brasileira a discursar na COP26, em Glasgow, na Escócia, na abertura dessa conferência sobre o clima promovida pela ONU. Seu ativismo está ligado às mudanças climáticas, ao meio ambiente, sobretudo, à proteção dos direitos dos povos originários, defendendo a demarcação das terras indígenas. O direito e a justiça. O direito, na sua essência em diferentes partes do mundo, está em constante mudança e adaptação, isso porque se liga profundamente à própria condição humana, que está sempre se adaptando a novas perspectivas sociais, culturais, políticas e econômicas que surgem na vida em sociedade. Por isso, o direito se modifica o tempo todo. O direito pode ser dividido em duas vertentes. Direito natural. Não precisa do Estado para existir e dispensa a criação de regras para sua adoção. Direito positivo. Depende de uma legislação específica, estabelecida socialmente. A justiça, por sua vez, é um conceito abstrato e que traz em si a noção de reparação e reequilíbrio. Normalmente, a justiça é exercida por uma autoridade com o poder de decidir se um direito ou dever foi ou não corrompido, por meio do exame de provas e evidências. No Brasil e praticamente em todos os países do mundo, quando um direito ou dever é lesado e alguém se sente prejudicado, é preciso acionar o poder judiciário para resolver a questão. Tendo o povo como soberano, o regime democrático permite a existência de uma sociedade aberta e livre, na qual surgem novos direitos conforme acontecem mudanças na sociedade, além de ocorrerem a participação popular nas decisões políticas e novos movimentos sociais. Em outras palavras, as leis e os direitos da cidadania resultam da negociação entre o Estado e a sociedade. Em uma democracia, o voto é um dos principais direitos dos cidadãos. Votamos para eleger uma ideia, um representante ou uma decisão a ser tomada que esteja de acordo com o que pensamos. De acordo com dados de uma pesquisa do Datafolha, cerca de 60% dos eleitores não lembravam o nome de parlamentares em que votaram na eleição de 2018. Dessa forma, precisamos acompanhar, fiscalizar e denunciar quando um dos três poderes, o legislativo, o executivo ou o judiciário, não estiver atendendo os interesses da população, ou estiver retirando seus direitos. Para defender seus principais direitos assegurados na Constituição, o brasileiro conta com estatutos que têm como base leis federais instituídas nas últimas décadas. Alguns dos nossos estatutos são: Estatuto da Terra, Estatuto do Índio, Estatuto da Pessoa Idosa, Estatuto do Desarmamento, Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Criança e do Adolescente. A Constituição, Direitos e Deveres. Os direitos básicos dos cidadãos, como a liberdade, a propriedade, a saúde e a educação, deveriam ser assegurados pelo Estado, bem como o Estado deve cobrar deles que cumpram seus deveres. A Carta que regula o Estado brasileiro e que está em vigor desde 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil, é um documento fundamental, no qual estão assegurados os direitos dos brasileiros e definidos seus deveres. Os direitos que o Estado deve assegurar aos cidadãos incluem muitos tópicos, mas podemos dizer que eles são a garantia da educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias.
A livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Entre outras coisas, a Constituição de 1988 estabelece que o Brasil é um Estado laico, ou seja, há uma separação clara entre o Estado e a Igreja, e assegura a liberdade de culto e religião a todos os brasileiros. São alguns dos nossos direitos: direito à cultura, ao lazer e ao meio ambiente saudável. Direito à educação, saúde e moradia adequada. Direito à igualdade perante a lei, sem distinção de raça, gênero, religião, orientação sexual ou qualquer outra característica. Direito à justiça e a um julgamento justo. Direito à liberdade de expressão, pensamento, religião, reunião e associação. Direito à participação política e ao voto. Direito à vida, liberdade e segurança pessoal. Direito ao trabalho, remuneração justa e condições de trabalho dignas. Em contrapartida, são alguns dos nossos deveres: defender os valores e princípios da democracia e da justiça. Denunciar práticas ilegais e antiéticas. Obedecer às leis e às instituições democráticas. Pagar impostos e contribuir para o bem-estar da comunidade. Participar ativamente na vida em sociedade e nas decisões políticas. Preservar o meio ambiente e os recursos naturais. Proteger o patrimônio público e privado. Respeitar as diferenças culturais e promover a diversidade social. Respeitar os direitos e liberdades de outras pessoas. Zelar pela paz e pela harmonia na comunidade em que está inserido. Fica claro até o momento que um bom projeto de vida precisa ser bem planejado, mas saiba de antemão que ele precisará a todo tempo ser revisto, reordenado em função das novas dinâmicas individuais e coletivas, ou mesmo de novas utopias, desejos e objetivos de acordo com as fases da vida. O presente nos impõe esses desafios inéditos. Cientistas nos alertam a todo que o planeta precisa ser melhor cuidados, e para encontrar as melhores soluções precisamos de bom senso, mas também coragem, tendo como base valores comuns, coletivos, tais como solidariedade, ética, empatia, altruísmo e resiliência. Devemos ser a mudança que queremos ver. O público-alvo e os objetivos pedagógicos. O projeto de vida é uma jornada de autodescoberta e crescimento contínuo. Projeto de Vida e Cidadania é um projeto realizado a partir do livro de 120 páginas repleto de informações minuciosas, possibilitando ações educativas que promovam o aprendizado acima de tudo sobre a construção do cidadão consciente de seus deveres e direitos. Este conteúdo está sendo levado com todo o cuidado para escolas da rede pública, passando informações preciosas aos alunos do ensino fundamental, médio e universidades. O projeto conta com um coordenador pedagógico, que usa sua experiência em sala de aula para adaptar o livro para complementar o que normalmente é ensinado nas escolas. Foi esse profissional que elaborou a cartilha pedagógica, que orienta e dá dicas de como coordenadores pedagógicos e professores podem promover práticas que estimulem o pensamento reflexivo, buscando a construção pessoal dos alunos, fazendo frente aos interesses da comunidade que os cerca. Assim, mostramos aos alunos e leitores como é importante planejar, estudar e, com base em escolhas assertivas, garantir o futuro que queremos. Para acessar todos os materiais complementares, livros em formato acessível, cartilhas pedagógicas entre outros, visite o nosso site em www.belavistacultural.com.br. Em caso de dúvidas ou, mesmo se quiser trocar ideias sobre o projeto, entre em contato com o nosso departamento educacional através do e-mail educacional@belavistacultural.com.br. Boa leitura!